estimados irmãos no ministério ordenado, queridos religiosos e religiosas aqui presentes, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, familiares e amigos de Dom José Carlos, povo de Deus da Diocese de Divinópolis que se faz presente aqui nesta noite, excelentíssimo, reverendíssimo Dom José Carlos de Souza Campos, nosso amado bispo diocesano. Neste dia bendito de tua vida, em que contigo a Diocese de Divinópolis se alegra e recorda os 26 anos de tua entrega ao serviço da Igreja como sacerdote, bem como recorda os 5 anos em que foste escolhido dentre os teus irmãos para ser revestido plenamente pela graça do Espírito Santo, para ser pai e pastor de nossa igreja particular, coube a mim a responsabilidade de fazer a reflexão nesta noite. Confesso que a princípio fiquei temeroso e reticente em aceitar um convite de tamanha responsabilidade, sabendo de minhas limitações e consciente de que muitos outros seriam mais capacitados para assumir esta missão. Foi assim que recordei as sábias palavras do saudoso Dom José Belvino, quando nos dizia acerca do ministério que a Igreja nos confia. A missão de ser padre é a missão de carregar uma cruz. A de ser bispo, carregar um cruzeiro. Portanto, uma homilia neste dia é uma minúscula cruz diante da tua grande missão na nossa igreja particular. Ao mesmo tempo em que a ansiedade me envolvia por tal tarefa, senti-me muito honrado de estar neste momento importante do teu ministério. Além disto, foi a oportunidade de revisitar em minhas orações os momentos importantes de minha vida que tocam também o teu ministério. Afinal de contas, tive a graça de ter recebido o ministério sacerdotal quase 5 anos, pela imposição de tuas mãos, Dom José. E quantas memórias boas em meu ainda coração jovem sacerdotal. Tive a graça de conhecê-lo quando ainda era bem criança. Em algumas oportunidades, fui até teu coroinha. Ainda lembro bem na adolescência de sentir uma grande admiração por aquele padre das homilias belas, querido por aqueles que estavam ao seu redor, pela forma como os conduzia a Deus. Nos tempos do seminário, admirava-me o padre e professor, inventor de novas palavras e de aulas magistrais, que fazia tudo ficar tão claro e distinto. A famosa viagem a Mariana, quando fui prestar o vestibular de filosofia, tive até o café pago pelo padre. E muitas outras histórias poderia recordar. Mas aqui, pensemos no quanto foi feito, não somente como padre, em favor de nossa diocese, mas especialmente neste tempo como bispo de nossa igreja particular. Em apenas 5 anos como nosso bispo, sob a força do Espírito Santo de Deus, conduziste, Dom José, a nossa igreja
com grande sabedoria. Na tua infância episcopal, já nos revelastes o quanto Deus lhe dotou de dons, que não ficaram somente para ti, mas foram ofertados aos teus diocesanos. Em tão pouco tempo, ordenaste 12 padres, 7 diáconos, um bispo, cuidando igualmente da formação dos futuros padres e dos leigos e leigas de nossa diocese. Mostraste, Dom José, a tua preocupação com as pastorais, com os movimentos, com as comunidades paroquiais e com a organização de nossa igreja como um todo. Isso sem contar no grande bem espiritual que fizeste a todos nós. O grande zelo pela diocese levou-o muitas vezes a esquecer-se de ti, para cuidar com grande zelo das coisas do Pai. Se fosse aqui nesta noite enumerar os feitos em favor de nossa diocese, poderia falar horas e horas e não conseguiria enumerá-los. Por isso, deixemos que Deus fale por nós, pela liturgia que acabamos de escutar. Há alguns elementos desta liturgia que nos permitem ler o teu episcopado exercido em nossa diocese de Divinópolis. Dentre estes, destaco 3. O primeiro, ligado ao apóstolo Paulo, o grande missionário da igreja nascente. O apóstolo dos gentios, que incansavelmente anunciou o evangelho a todos, pode ser muitas vezes visto em teu ministério. Quantas vezes, Dom José, o Senhor, mesmo cansado, parou para escutar aqueles que a ti acorressem? Grandes e pequenos, indo ao teu encontro, sempre encontraram uma palavra de luz que acalenta os corações e ajuda-os a se encontrarem com o Senhor. A tua missão, Dom José, fecunda o coração de tantos que por muitas vezes se encontram perdidos e desesperados. A tua presença é semelhante ao bom pastor. E assim, esta presença é notada pela forma como acolhe a todos em sua missão e anuncia a palavra. Um segundo ponto também é ligado a Paulo, como lemos na liturgia da primeira leitura. Percebemos ali a grande dedicação de Paulo à pregação da palavra de Deus. Pregação esta que converteu tantos homens e mulheres de seu tempo. Em tua boca, Dom José, a exemplo de Paulo, as palavras do Evangelho se tornam belas e nos ajudam a encontrar o Senhor e a nos encantarmos cada vez mais pela palavra de Deus. Tudo que a princípio pode parecer tão difícil de ser compreendido, contigo se torna fácil e aprazível de ser escutado e vivenciado. O teu testemunho, Dom José, tua dedicação ao reino, inspira não somente a nós, padres, mas toda a tua comunidade diocesana a caminhar sempre rumo ao bom e belo pastor. O último ponto é tomado do Evangelho. Como sabemos, estamos às vésperas da grande solenidade pascal da Ascensão. Após
Após a ressurreição, Jesus permaneceu com seus discípulos por cerca de 40 dias. Depois disso, subiu ao Pai e assentou-se à sua direita no céu, de onde enviou o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Assim, o Evangelho nos traz um trecho do discurso de despedida de Jesus, preparando-nos para esta grande solenidade celebrada no próximo domingo. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Assim lemos no Evangelho de hoje. Estas palavras se referem à morte de Jesus na cruz. Quando esta morte se deu, os inimigos de Jesus se alegraram, enquanto os discípulos choraram. No entanto, após a ressurreição, a tristeza dos discípulos se converteu em grande alegria. Deste modo, Jesus nos convida a dar um sentido para a nossa tristeza, sobretudo quando ela é fruto de uma espera sofrida, até que as sementes que lançamos em nosso trabalho de evangelização germinem e frutifiquem. Assim, Dom José, sabemos que também o teu ministério, a tua vida, não é marcada somente por alegria. Há momentos de tribulação, há momentos também de tristeza, que marca não somente a tua vida, mas a vida de todos nós. Mas o teu testemunho, alegre e constante, mesmo em meio a estas tribulações, aos trabalhos junto à nossa igreja diocesana, nos inspiram sempre a crer na presença do Espírito Santo, vivificando, fortalecendo a nossa vida e a vida de nossa igreja particular. Mesmo que em nossas correrias tenhamos dificuldade de sentir esta presença atuante. Uma forma de entender e suportar as dores próprias do serviço prestado ao Evangelho são as dores do parto. Estas dores são intensas e desconfortáveis, mas depois se convertem numa imensa alegria pela criança que veio ao mundo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, estimado Dom José Carlos, que o Senhor nos dê e dê também ao Senhor a graça de suportarmos as tristezas que fazem parte de nossa vida e também de nossa fidelidade à vontade do Pai, para que estas tristezas se tornem uma verdadeira alegria, profunda neste mundo que jamais poderá tirar de dentro de nós a nossa esperança. Contigo, Dom José, queremos também ter os olhos fitos em Jesus. Queremos caminhar rumo ao bom e belo pastor que nos convida, nos chama a estar junto dele. E para isso, contamos com o auxílio da Virgem Maria, a quem o Senhor nutre uma profunda devoção. E assim, convido toda a igreja aqui reunida, nos dispormos, por meio desta oração, a sempre nos recordar do Senhor, pedindo a proteção da Virgem Mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.